Olá, turma! Como conteúdo para a aula de hoje, temos sólidos geométricos e corpos redondos. Então, vamos ver o que é isso. Nós já estamos vendo aqui uma figura, que no caso é um sólido geométrico, que a gente chama de cubo. Também muito conhecido por dado, né? O dado, ele tem o formato de um cubo. Então, todo sólido geométrico, ele é composto por faces, vértices e arestas. Então, o que é isso? Cada lado dessa figura é a face. Aqui nós temos 6 faces, né? A parte de cima, a de baixo, a da frente do lado, a da frente de trás, do lado direito e do lado esquerdo. São 6 faces. Temos os vértices. Os vértices são esses cantinhos que estão representados aqui com um pontinho amarelo. E temos também a aresta. Então, o que são arestas? A aresta é cada ladozinho disso aqui, ó, que eu estou desenhando, passando aqui por cima. Então, isso é que a gente chama de arestas. Então, vamos ver aqui, um cubo, ele tem 6 faces, aqui nessa figura azul, né? Tem aqui, ó, 6 faces, 8 vértices e 15 arestas. Vamos aqui para uma outra figura, essa amarela. Essa já não é um cubo, por quê? Porque ela está comprida. Um cubo, ele tem que ter todos os lados iguais. Esse nós não temos. Então, que figura é essa? Então, toda figura que tem duas bases, o que são bases? Base é a parte de baixo e a parte de cima. Então, nós temos aqui duas bases, então aqui é um prisma. Mas existem vários tipos de prisma. Para a gente identificar que prisma é esse, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ver como é essa base. Então, nós temos uma base quadrada. Então, isso aqui é um prisma quadrangular. Agora, vamos para essa figura azul. Um prisma quadrangular, ele tem o quê? 6 faces, 8 arestas, 8 vértices e 12 arestas. Temos mais outra figura aqui, essa amarela. Essa figura amarela, por ela ter duas bases, então sabemos mais uma vez que é um prisma. Mas que prisma é este? Vamos ver a base, a parte de cima e a de baixo, ela é o que? Um triângulo. Se ela é um triângulo, aqui é o que? É um prisma triangular. E o prisma triangular, ele tem o que? 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Vamos ver mais outra figura, essa vermelha. Se vocês perceberem, olha a diferença. Essa amarela, ela tem duas bases, né? Tem a parte de baixo e a de cima. Mas essa daqui, ela já não tem, ela só tem uma base, só a parte de baixo. Então, quando ela tem apenas uma base, ela não é prisma, ela é pirâmide. Mas assim como o prisma, a pirâmide, ela também tem vários nomes. No caso, a gente tem que ver a base. A parte de baixo está quadrada, então a pirâmide é quadrangular. Quando a gente vai aqui para a próxima, esta amarela, vocês vão dizer que é outra pirâmide. Não, sabe por quê? Porque ele tem um corpo redondo. Ali a gente viu no conteúdo, né, que era sólidos geométricos, que foi até aqui essa figura vermelha que a gente viu, vermelho, laranja, uma cor aí. E agora são os corpos redondos. Então vocês vejam que aqui não tem arestas. Por quê? Porque isso aqui está redondo. Então, quando ele for redondo e tiver apenas uma base, que também é uma esfera, né, circular, ela é chamada de cone. Mas essa verde aqui,
Se tiver duas bases, a parte de baixo e a de cima, aí já não é mais cone, é cilindro. Então, esse verde aqui é um cilindro. Tá aqui o cilindro mais uma vez, depois vocês podem ler o que está escrito aqui. E aqui nós temos, né, sólidos poliedros e não poliedros. Gente, qual é a diferença? Essas primeiras aqui, que são essas figuras geométricas, elas têm lados não redondos, elas não são... a diferença, para você saber, se colocar em uma pequena rampa, esse cubo e esse triângulo e esses prismas, ele não vai rolar. Mas se eu colocar esse cone e esse cilindro, que é esse amarelo e verde, o que acontece? Numa rampinha pequenininha, ele já vai rolar. Então, eles já são corpos redondos. Eles são não poliedros. Temos aqui mais outra figura. Como os lados não são redondos, ele tem arestas, então é um prisma. Agora, que tipo de prisma é esse? Mais uma vez, vamos ver as bases. Como dá para perceber, essa base, ela tem 5 lados. Toda figura com 5 lados, ela é um pentágono. Então, por isso é chamado de prisma pentagonal. Já essa figura amarela, ela tem a base dela, também é um prisma, com base de 6 lados. 6 lados é um hexágono. Então, nós temos o quê? Um prisma hexagonal. Temos outro prisma aqui, com a base é um triângulo, então prisma triangular. Aqui pergunta quem sou eu sou o quê? Uma esfera. Mais uma pergunta aqui, quem sou eu? Eu sou uma pirâmide. Eu já sei que é uma pirâmide, porque tem a base, só uma base. Mas que tipo de pirâmide é essa? Então, vamos contar quantos lados essa base tem. Tem 5. 5 é um pentágono, então aqui nós temos uma pirâmide pentagonal. Já aqui, quem sou eu? Já não é mais uma pirâmide. Por quê? Porque o corpo está arredondado. Então, nós temos um cone. Quem sou eu? Aqui também não pode ser chamado de prisma. Por quê? Porque os lados são redondos. Então, é um cilindro. Planificação. Gente, planificação, vocês sempre estão errando planificação. O que é uma planificação? É uma figura geométrica que ela está aberta, como se fosse uma caixa aberta. Se eu fechar essa caixa, essa almôndega aí, ela vai ficar o quê? No formato de um cubo. Essa amarela também vai ficar no formato de um cubo. Essas duas planificações, então são duas caixas abertas que se eu fechar vai ficar um cubo. Aqui eu já tenho outra planificação. É um prisma, já que tem duas bases. Pentagonal, porque a base tem 5 lados. E também, gente, pronto, então nós temos um prisma pentagonal. Aqui só tem uma base, um triângulo, uma pirâmide, desculpa. E com 6 lados, então uma pirâmide hexagonal. Aqui está diferente dessa parte de cima, que vocês verem que tem umas listrinhas pretas, que são o que? Isso aí. Essas listrinhas pretas, elas são as arestas. Então, nesse laranja, ele já não tem aresta. Então, aqui é um cilindro. Essa última figura aqui, essa última planificação, também é um corpo redondo. Como ele só tem uma base aqui embaixo, ele é um cone. Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.